Estamos ao vivo. Oi, Boa povo! noite! Tudo certo? Tudo bem com vocês, gente? Prontos para o nosso papo sobre granilite hoje, então? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre essa técnica, né? Inclusive, muitas pessoas não sabem que é uma técnica, confundem com uma estampa, com um tipo de vaso, mas na verdade o granilite é uma técnica. E a gente vai hoje desvendar aí várias dúvidas aí que rolam em torno do granilite, né? Tem bastante, né? Bastante gente pergunta pra gente com frequência. A gente já falou sobre granilite por aqui, mas ainda rola bastante dúvida aí com o pessoal. Então hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre as dúvidas mais recorrentes que a gente costuma receber, né? E tentar explicar um pouquinho melhor sobre essa técnica aí. Isso, o tema da nossa live é conhecendo a técnica granilite, então a gente vai tentar dar um geralzão aí por ela, para vocês conhecerem aí da onde ela surgiu, como é que ela é feita, por que é legal explorar bastante essa técnica, né? Vou dar boa noite aqui para Paty, que chegou, para Luatz, para Ana. Boa noite, gente! Sejam muito bem-vindos! Como sempre, fiquem à vontade para ir batendo um papo aqui com a gente, que eu fico acompanhando vocês, tá? Se perguntas estiver aí, manda pra gente, conforme a gente for vendo aqui, a gente responde aí pra vocês. Isso aí, vamos embora! A técnica granilite a gente já explora no nosso trabalho já tem um tempo, né? Praticamente todos os produtos que a gente lança em concreto a gente trabalha com a versão em granilite. É uma técnica que a gente gosta bastante, assim, que poucas marcas ainda exploram, né? Então acho que tem muito potencial para vocês explorarem também. São produtos que chamam muito a atenção, porque se for um produto bem feito, ele chega a parecer uma pedra natural, né, amor? Sim. Tem gente que olha para os nossos produtos, a gente colocou alguns aqui para mostrar para vocês, e as pessoas, elas ficam surpresas com quando descobre que é concreto, né? Que elas não acham que é de concreto, assim. Porque não é tão óbvio também, né? A gente está acostumado aí a pensar no concreto como concreto cinza, né? E quando a gente vem com uma técnica nova, explorando isso de uma forma diferente, as pessoas, elas... Nossa, né? que diferente, né? Então chama bastante atenção. É muito legal para te criar peças não tão óbvias, né? Peças mais diferentes, mais modernas, para te conseguir criar também uma identidade legal tua, porque tu pode explorar o granilite da tua maneira, né? Existem várias formas de explorar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é uma técnica bem legal se tu queres criar aí coisas diferentes na tua marca, fazer coisas diferentes, né? E explorar isso daí. Gui, boa noite! Salve, Marquito, diz ele. Andréia, boa noite. Vanessa, bem-vindos. A gente já tá aqui iniciando o nosso papo de granilite, já estamos começando, já estamos esquentando aqui. Acho que a gente pode começar falando um pouquinho também. Primeiro vamos explicar pra galera que não conhece também o que é o granilite, né? Qual é que é desse bicho aí? Qual é que é a do granilite? O granilite é uma técnica, como a gente já repetiu algumas vezes, mas qual é que é a do granilite? A ideia do granilite é que as peças fiquem com esses pontilhadinhos aqui, ó. Vou tentar aproximar para vocês verem melhor. A gente tem aqui, tem nas peças aqui de baixo também. Ela fica com esses pontilhadinhos aqui, que é a característica do granilite, é isso que traz a técnica granilite, né? Que são feitos nada mais nada menos por pedras que são misturadas junto com o concreto. É a gente que define aqui a quantidade de pedra que vai aparecer, a cor da pedra que vai aparecer, se vai ser uma pedra maior, menor, isso tudo a gente consegue definir no processo de criação do granilite, né? Mas a técnica consiste nesse efeito de aparecer essas pedrinhas aqui, algumas formando mosaicos maiores, né? Como vocês podem ver nessa peça maior aqui. Outras fazendo pontilhadinhos bem pequenininhos, né? Daí fica muito a gosto de quem tá criando. Então, isso é a técnica granilite. O granilite não é uma estampa, não é um tipo de vaso. Tem gente que acha que é uma pintura, tem gente que vou pintar granilite. Isso. Dá pra tentar, né, replicar dessa maneira, mas não é o original, né? Mas a técnica granilite consiste nisso, tá? E hoje a gente faz... Boa noite, Wellington! Hoje a gente reproduz a técnica exatamente, praticamente da mesma forma como ela foi criada, assim. Para vocês entenderem, o granilite ele não surgiu agora, apesar de estar bastante em alta, assim, na decoração, inclusive na moda, né? Ele aparece bastante daí no formato de estampa, as pessoas
replicam a estampa, né, como se fosse um granilite nas roupas, nas almofadas, na roupa de cama, tudo, né? Mas ele não nasceu agora, assim, é uma técnica bem antiga. O granilite ele nasceu lá na Itália, quando o pessoal fazia lá há muito tempo atrás, quando eles estavam construindo as cidades italianas, eles pegavam, lá tudo eles usam muito mármore, né? E os restos de mármore que sobravam das construções, das calçadas, né, enfim, de toda a construção das cidades lá, eles reaproveitavam os restos de mármore de uma maneira super legal. O que era? Eles trituravam, quebravam em pedaços esses mármores, né? E misturavam com cimento também para para usar essa massa nas calçadas das cidades. Então eles aproveitavam para não jogar fora esse mármore aí, eles reaproveitavam de uma maneira diferente, né? E foi assim que surgiu a técnica granilite. Inclusive, a gente ainda não teve a oportunidade, mas se alguém já foi ou se um dia for para a Itália, até hoje dá para ver as calçadas originais que eles fizeram. As calçadas são, inclusive, bem características da Itália, assim, né? Então, surgiu lá, começou lá, até hoje aparece muito lá, e ela só foi, na verdade, se modernizando, se atualizando, né? Então, como tudo na moda que vai e vem, agora ela retornou com bastante força também. Mas meu ponto de vista é que ela já é uma coisa atemporal, assim, porque sim. Ela independe de moda, independe de estilo, né? É uma técnica muito bonita para ser usada assim e descartada, né? Para mim ela tem valia aí pra vida inteira, né? É porque tu pode aplicar ela de diferentes maneiras, né? Tipo, cores diferentes, padronagens diferentes, e cada vez tu replica ela de um jeito diferente, ela fica diferente, né? Boa noite, Gisele. A Espaço Livre, olha que legal, diz que viu um bolo com decoração granilite. Um bolo? Um bolo, que máximo, né? Olha só. Eu adoro fazer um bolo pra gente com granilite, né? Então, gente, que legal. Vocês viram? Ele tem várias aplicações, assim, né? Não é só no vaso de concreto. Inclusive, ele não nasceu, né, no vaso de concreto. Foi uma adaptação aí que a gente fez. E é engraçado contar, o Marcos vai contar um pouquinho da nossa história com o granilite, mas ele não surgiu, a gente não começou fazendo peças em granilite, ele surgiu assim quase que por acaso na nossa história aí, e a gente hoje é praticamente conhecido pelas nossas peças em granilite, né? As pessoas elogiam bastante o nosso trabalho, né, nessa parte. A gente também faz peças de concreto convencional, mas o nosso granilite chama bastante atenção no nosso trabalho, assim, pelo acabamento, enfim, mas não foi assim que a gente começou. No começo a gente fazia só os vasos, a gente tinha 3 cores praticamente, cinza, preto e branco, e a gente conhecia a técnica do granilite e tal, até aspirava aí, talvez mais pra frente a gente trabalhar com ela. Ser uma possibilidade, ser uma possibilidade, mas a gente nem podia produzir muito, então a gente estava focado naquelas peças que a gente fazia naquelas cores, né? Só que a gente já falou para vocês aqui, no começo a gente teve problema aí com os nossos vasos concretos, tiveram problemas com rachaduras, né, com trincas. Aí na nossa busca por essa solução, consultorias aí com engenheiros especialistas em patologias de concreto e tal, a gente viu que era necessário a gente entrar com mais agregados nessa massa, né? Entrar com pedrinhas e areias para a gente ter mais resistência nessa nossa massa. E assim a gente começou a fazer os testes com essas pedrinhas e com essas areias. E na hora de fazer o acabamento em algumas peças onde a gente precisava lixar, a gente viu que isso ficava bastante aparente. Como a gente estava usando bastante agregado nessa massa, ele ficava bastante aparente e a gente acabou aí meio que fazendo, meio que sem querer, a técnica do granilite, né? E como a gente gostou bastante desse resultado, a gente começou a explorar mais ele, né? Veio de uma necessidade aí de a gente agregar mais resistência nos nossos vasos e acabou virando aí uma linha de produto que a gente gosta bastante e tem usado até hoje, hein? Foi mais ou menos assim, né? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Eliane.
Ai, tia Mima, um beijo. Família sempre acompanhando, né? Então, gente, assim que surgiu a técnica aqui no nosso trabalho, a gente cada vez mais foi aprimorando e aperfeiçoando isso, né? A gente começou ali com a cor concreto, convencional mesmo, né? Um belo dia o Marcos veio com a peça lixada pra mim e disse, olha que massa! E a gente se apaixonou nas novas possibilidades, assim. O Marcos é um cara que tá sempre testando muita coisa, gosta de testar, sem nem me mostrar, ele já vem com o negócio pronto já aqui. E a gente começou a explorar aí outras cores, né? A gente gosta bastante de trabalhar as cores neutras, mas isso é uma questão de gosto mesmo. Sim. E a gente começou a trabalhar principalmente com o branco e o preto, né? Só que o que é muito legal do granilite é que essa técnica tu não precisa necessariamente trabalhar só com os tons neutros. Se tu tingir essa massa, tu pode fazer qualquer cor, então tu pode brincar muito com isso, sabe? Pode brincar de colorir a massa e trabalhar com agregados diferentes para destacar isso. Inclusive é legal quando a gente for fazer essa composição que a gente tome esse cuidado, né, de destacar o granilite, porque senão também não tem tanta graça, digamos assim, né, a gente não expor esses agregados da massa, porque a técnica ela é justamente para isso, para expor os agregados. Segura só um pouquinho, por favor. Então, assim, é legal que a gente trabalhe as cores que apareçam, né? Deixa eu botar aqui mais pertinho. Se você reparar, vocês vão ter que, nessa peça aqui, a gente tem praticamente 2 tons de pedra. A gente tem uma pedra que seria a branca, né? Que é essa um pouquinho mais escura do que o branco do concreto. E a pedra preta. Se a gente tivesse usado só os agregados na cor branca, eles não destacariam tanto, talvez a técnica granilite não ficaria tão aparente, né? Então, quando a gente está criando essas peças, é interessante que a gente tenha pelo menos alguns agregados, algumas pedrinhas, numa cor contrastante, né? Porque são elas que vão saltar aos olhos, né? E vão mostrar mais. Aqui nessa preta aqui da mesa também é a mesma coisa. A gente trabalhou com agregados escuros, né? Quase na cor preta do próprio concreto pigmentado. Se fossem só eles, talvez não daria um efeito tão aparente, né? Então a gente entrou com as brancas para dar esses pontos mais aparentes na massa. Então a ideia é sempre isso, né? Você vai precisar dos agregados aí que vão precisar da resistência para tua massa. Você vai escolher eles mais ou menos já na cor da massa que tu vai estar trabalhando, e você vai escolher outros agregados de outras cores que você quer vai dar o destaque. Esses vão ser mais pontuais, né? Não vão estar em tão grande quantidade quanto os outros agregados. Podem até estar, né? Mas eles vão dar um efeito mais preenchido, né? Essas pedrinhas brancas ou pretas, elas vão ficar mais preenchidas ali na superfície do teu vaso. Se você achar interessante, pode fazer também. A gente acha mais interessante esses mais pontuais, assim, que dá mais contraste, né? E acho que também quando a gente brinca com cores, não só cores, mas formatos diferentes, a gente traz uma naturalidade para a peça. Parece que é uma peça, parece que é quase que um mármore, assim, ao vivo, né? Porque se a gente faz tudo muito certinho, daí fica meio padronizado demais, não parece que é feito à mão, sabe? Então essa irregularidade, ela também faz parte do processo, né? Assim como faz parte do artesanal como um todo. Um nunca vai ser igual ao outro, né? As pedras nunca vão estar no mesmo lugar, né? Mesmo que você tente trabalhar com os agregados do mesmo tamanho ali, o que ficou aparente, a parte que você lixou, nunca vai estar certo igual ao outro. Então isso é bacana também. Cada peça é única, né? Cada peça vai ter a sua padronagem aí. Então dá pra variar muita coisa, assim, sabe, gente? Dá pra variar na massa, dá pra variar nos agregados, em tamanhos, em formatos. A gente aqui foca no vaso de concreto, né, que é o nosso principal trabalho, mas dá pra fazer vários tipos de peças, assim. A gente tem essa branca aqui, que é uma base, que pode servir, assim, ela é multiuso, né, pode servir aqui pra decoração, pra colocar um vasinho em cima, objeto de decoração em cima, pode servir de suplá, pode servir, inclusive, a gente fez desse tamanho especificamente para fechar com os nossos suportes de ferro que a gente tem. Aí ela vira uma mesinha, a gente coloca ela no suporte com essa base e ele já vira uma mesinha de canto, assim. Isso, então a gente quis criar uma peça bem multiuso, né? Essa daqui também é uma base de uma mesa. A gente também já fez luminária, dá para explorar a técnica em várias coisas, né? Tem uma perguntinha aqui, o Concretigo perguntou se a gente usa restos de produção
como agregado. É legal falar também que o granilite não precisa ser feito só com as pedras, né? Só com não. Você precisa delas, porque são elas que vão dar a resistência aí pro seu concreto, né? Isso. Mas junto com elas você pode entrar com materiais que não seriam agregados, no caso, né? Como são, no caso, o resto de cacos de vaso, né? Às vezes, Isso. Principalmente no começo, quando a gente não conseguia até achar todas as pedras brancas que a gente queria, nos tamanhos que a gente queria, a gente usou muito os nossos vasos brancos que quebraram, né? A gente moía eles ali, quebrava com um martelo mesmo, para chegar nos tamanhos de caco diferentes e utilizava eles, né? O que é também muito legal para reutilizar algum resto de matéria-prima que tu tenha por aí, né? Às vezes sobra acontece aí da tua bastante, produção. né? Tipo, às vezes num desmolde você quebra uma peça, né? Às vezes você deixa cair. A gente sempre deixa tudo separadinho lá no canto, porque volta e meia a gente precisa para usar como um agregado ou para trabalhar em algum processo dos nossos vasos. Então, sim, às vezes a gente usa assim os restos de produção como agregado. De produção, né? Como agregado. E não pode... só o cimento também, né? Isso. Tipo, a gente já viu que tem pessoas que trabalham com cacos de vidro também. Aí você já abre uma gama de cor bem maior, né? Mas só lembrando que esses agregados, sem ser as pedras, eles não substituem, né, na questão da resistência. Então você vai ter que usar, se você for usar vidro, você vai usar vidro com pedra. Se você for usar restos de cimento, você vai usar restos de concreto, aliás, restos de concretos também com as pedras e areias que vão estar dando essa resistência aí pro seu concreto. E a gente já viu também trabalhos com madrepérola que ficaram muito legais. Tem gente que trabalha com latão, não sei se vocês já viram, que fica um efeito metalizado, fica muito legal. E as pedras, tem muita possibilidade. A gente trabalha com as pedras aqui das cores neutras, né, que a gente gosta mais. Mas tem pedras coloridas, né? Claro que vai depender muito da região que tu tá, porque as pedras variam aí de acordo com a região, as próprias areias, enfim. E também de preço, né? Porque quanto mais diferente a pedra, uma coisa são as pedras que a gente trabalha de material de construção, que tem um preço bem menor, que facilitam bastante o nosso trabalho. Aí quando a gente procura pedras que não costumam ser vendidas nesses espaços, geralmente mais vão custar ornamentais, mais, né? assim, né? Você vai conseguir realmente muita opção. Só que geralmente elas acabam tendo um preço mais elevado, assim, né? A tua peça vai ficar um pouco mais cara, aliás, bem mais cara, né? Se você for trabalhar com essas pedras mais diferentonas que a gente encontra. Até porque a gente encontra elas em saquinhos pequenininhos, né? Na nossa produção a gente precisa bastante, então acaba saindo alto o teu custo aí. Mas são vários materiais que a gente pode estar usando, a gente só tem que prestar atenção se não é nenhum material que causa alguma reação aí no concreto, né? Ah, porque tem isso também, Isso, né? desde que seja um material que não tenha nenhuma reação, não vá trazer nenhuma patologia para o seu concreto, a gente pode usar ele com efeito ornamental, né? Para dar esse efeito do granilite que a gente quer. Isso é legal, porque assim, a técnica de granilite, ela une duas coisas, né? Que é a parte estética, que a gente gosta muito, mas ela também ajuda muito nessa questão estrutural, né? Então, tu mata duas coisas em uma, né? E isso é muito bacana do granilite. Como a gente falou ali no começo, a gente começou pela resistência e depois aprimorou a parte estética, né? Né, lindo? Isso é muito legal. Boa noite, Renata! Amora, BL1310, que hoje mandou um story bem legal pra gente, dizendo que tava esperando aqui a live. Perguntou se quando se usa vidro, acredito que os outros processos também, se o processo de lixa ele é o mesmo, né? E acho que é legal a gente falar também que os processos, num geral, do granilite, o que muda, assim, o que é de diferente pro processo convencional do vaso de concreto, né? Conta um pouquinho, assim, do processo pra galera. É a lixa, né? A chave do processo do granilite é o processo de lixa, né? Isso é legal contar pro pessoal como é que se revela, digamos assim, o granilite, né? Acho que tem gente que não sabe como é que funciona na prática. A gente tem um vasinho aqui, vamos ver se vocês conseguem ver por aí, tá? A gente trouxe um cara aqui, ó. Acho que dá. Que a gente fez uma parte com granilite e uma parte cinza. Uma parte com granilite e uma parte cinza. Para vocês entenderem que a mesma massa que a gente faz no nosso vaso cinza é a mesma que a gente usa para o granilite. A diferença é que nessa superfície aqui a gente fez a lixa e nessa daqui não. Ó, essa a gente lixou e essa não, tá vendo? Então, o que vai diferenciar realmente é o processo de lixa. Porque quando você coloca esses agregados na massa, mesmo que eles estejam aí em grande quantidade, mesmo que você coloque bastante,
quando você vibra o seu molde ali, quando você bate ali, você faz a sua massa, por fora ele vai ficar da cor do concreto que você usou, né? Se você usou um pigmentado, se você usou um cinza, um branco, enfim. Ele não vai estar aparente, você não vai desmoldar e ele já vai estar lindo ali com as pedrinhas aparecendo. Tem gente que até acha estranho, né? Que tira, mas cadê o granilite que eu coloquei aqui? Você vai ter que tirar essa natinha, né? Essa camada de concreto que fica por fora, né? E você vai fazer isso lixando. É aí que você vai ver a mágica acontecer. Você vai começar a lixar e esses agregados vão começar a ficar aparentes. Quanto mais você lixar, né? Quanto mais você desgastar essa peça, mais agregados vão aparecer. Aí vai do seu controle para você chegar num resultado estético que você acha interessante. A Renata está comentando aqui que o granilite é tão lindo, né? Mas lixar na mão é tenso. Aí a pergunta do cara a gente não respondeu, né? Mas sim, do vidro? Isso, o vidro sim. O vidro também é o mesmo processo de lixa, tá? A pedra e o vidro ali, a gente vai usar a mesma lixa para lixar os dois. E sobre a lixa é bem legal a gente falar também, né, Renata? Que assim, a gente consegue fazer um granilite lixando manualmente? Consegue. Consegue, tu vai fazer aparecer as pedrinhas, né? Vai passar um trabalho aí, porque você vai ver que é bastante... Só que assim, o que muita gente gosta e o que é o mais difícil de fazer no vaso de concreto, e vocês vão na prática perceber, é deixar o vaso lisinho. O vaso com um acabamento, topíssimo. Não, você passa a mão aqui e você não sente agregado nenhum, ele é totalmente liso, parece que você tá passando a mão aí numa bancada de mármore, assim, né? Ela é super lisinha. E assim, esse liso aqui a gente não consegue chegar na mão. Consegue fazer um granilite aí que tu vai lixar, vai ficar essas pedrinhas aparentes, né? Mas ao toque, né? Até mesmo o visual, né? Você olhando para ele, você vai perceber que ele é um pouco mais grosseiro, né? Que ele é bem mais áspero, assim. Porque não adianta, na lixa manual ali, por mais que você faça com várias granulometrias, começa aí com grãos maiores para você lixar essa e vai diminuindo, ele não vai ficar bem lisinho, tá? Você vai conseguir mostrar as pedrinhas, mas não vai ficar bem lisinho. A gente começou fazendo na mão, Os primeiros foram na mão. Os nossos primeiros a gente fez na mão também. Mas assim, gente, bastou assim vir uma produção um pouco maior pra gente entender que não era sustentável, assim. Sustentável em termos de dedo, gente. Não há dedo que aguente fazer granilite na mão, assim, pra te fazer um volume um pouquinho maior, é claro. For fazer uma peça esporádica ou outra, acho que não tem problema, mas para te fazer uma produção, se tu comercializa, né, e fazer um pouquinho mais de peças, gente, o dedo, ele... Não aguenta, o braço também, porque tu vai ter que fazer bastante força. Sem contar a força, então a gente super recomenda buscar outros processos que não sejam manuais, né, e principalmente para chegar num nível assim, a gente não consegue chegar num nível tão legal desse jeito, né. Mas se você tá começando, se você nunca fez... Tenta fazer na mão, vai lá, pega, compra a lixa mais grossinha para começar, vai diminuindo o grão da lixa para você entender como é que funciona a técnica. Dá para fazer, fica bem bonito também, só não vai ficar super lisinho, né? Mas eu acho que super vale você começar dessa maneira para você entender como é que é o processo. Porque o processo vai ser o mesmo, né? Você vai começar com uma lixa mais grossa, você vai diminuir para uma lixa menor. A diferença é que você vai fazer isso com uma ferramenta elétrica, no caso, né? Ou pneumática. Mas comece, se você não começou ainda, não fique com, não vou nem começar, então já vou direto para elétrica. Não. Começa lá para você entender direitinho como é que funciona, que vale a pena. Porque talvez o resultado que você faça na sua mão, né? E como a Ari comentou, se não for uma produção muito grande, talvez valha a pena você continuar nesse processo manual, se é uma peça pequena, né? Se é uma peça com um formato mais fácil de lixar, você pode continuar trabalhando desse jeito até você ver a necessidade de começar a usar uma ferramenta elétrica. A Fernanda perguntou ali sobre o vaso hexágono que a gente mostrou. Onde uma parte é lixada, a outra não, como que fica tão lisinho e não aparecem os agregados nas partes não lixadas? Nesse caso aqui, né, por ele ser um formato, uma forma geométrica, né, então ele já tem uma certa divisão pelo próprio formato do vaso, né? Então isso facilita a gente fazer isso, né? Porque ali existe uma linha aqui que delimita um lado do outro. Então se a gente pega uma lixa reta e a gente lixa só aqui,
ela realmente não vai influenciar nesse lado, né? O que seria bastante difícil de fazer, no caso, se fosse um vaso como esse, que ele é arredondado, né? A gente não tem como delinear tão certinho aonde que a gente vai conseguir lixar e aonde que a gente não vai conseguir lixar, né? Então, a gente consegue isso realmente em formatos que favorecem a gente fazer isso. Não é qualquer formato que a gente vai conseguir fazer essa divisão tão certinho. E a questão do lisinho ali realmente são as ferramentas elétricas que ajudam a gente aí com mais potência, né? Com rotação alta, a chegar nesse efeito mais lisinho. Gente, eu vou me secando aqui, que eu tô num calor, tá quente hoje, e a gente não quer ligar o ar para não interferir muito aqui no nosso som, para ficar melhor de vocês ouvirem, tá? Não reparem. Galera tá dizendo aqui que os dedos mesmo é tenso. E tem gente aqui com os braços detonados, lixar é a pior parte. É complicado mesmo, né? Mas ainda assim, mesmo no processo elétrico, tá? Mesmo com as ferramentas elétricas, ainda assim o nosso grande gargalo, né, de produção hoje é a lixa, né? A gente tem um volume de produção dos outros processos bem mais rápido do que o processo de lixa, né? É ali que atrasa, né, a produção, porque é demorado, mesmo sendo com ferramentas elétricas, é um processo que leva um certo tempo aí, né? É artesanal, né, gente? Nosso trabalho é artesanal, a gente escolheu ele justamente pelas características legais que a gente tem, mas tem essa questão do, né, ser feito devagar, ser feito com carinho, com atenção e tudo mais, né? E só voltando aqui um pouquinho agora ao começo do processo, também surgiu muito a dúvida, também surge muito a dúvida em relação ao cimento que a gente usa para fazer granilite. E na verdade, o cimento que a gente usa para fazer granilite é o mesmo cimento que a gente usa para fazer o vaso de concreto tradicional. Não precisa de um cimento específico para a técnica de granilite, né? O mesmo que você usa para fazer os seus vasos, você pode aplicar para o granilite. A não ser que você está procurando trabalhar com o branco, no caso, né? Se você trabalha com o cinza, você vai ter que procurar aí, no caso, um cimento estrutural, né? Tem que se ligar que existem dois tipos de cimento branco no Brasil, que é o estrutural e o não estrutural. O não estrutural, ele serve para pequenos reparos, aí, como o nome já fala, ele já não serve para estrutura, né? Então você não deve usar esse. Quando você for comprar, compre o cimento branco estrutural. Mas a única diferença vai ser essa, né? Ou você vai trabalhar com cimento cinza ou com cimento branco. Tá joia? Então os processos são basicamente os mesmos. E a composição também não muda da massa de cimento tradicional, assim, a mesma... Você vai ter que respeitar os quesitos mínimos ali de agregados, né? Tipo, para vocês terem uma noção aqui, na nossa produção hoje a gente escolheu trabalhar aí com em torno de 80% de agregados da nossa massa, né? Aí dentro desses 80% você vai variar aí as cores, tamanhos de granulometrias que você achar interessante para aparecer aí no seu granulite. Isso aí. E aí, tipo, todos os outros processos funcionam muito parecido. A gente vai fazer a massa, vai colocar no molde, depois, se tu faz cura, como a gente faz, a gente coloca na água. Não é obrigatório, mas a gente recomenda bastante esse processo. Depois a gente vai lixar. A diferença do convencional é que a gente, ao invés de lixar só a parte de cima, como a gente lixa geralmente o vaso convencional, a gente vai lixar todos os lados da peça, né? Que é para aparecer aí todos os agregados aqui direitinho como a gente planejou. E por último, a gente tem ainda a questão da impermeabilização, que não funciona diferente dos outros vasos. O material, a base da peça é a mesma, que é o concreto, né? E a impermeabilização vai funcionar exatamente da mesma maneira, né? Sim, todos os processos são iguais. A lixa que vai fazer a diferença. A lixa e a escolha dos agregados, né? Quando você vai fazer a sua massa, você já tem que pensar em quais agregados que você quer destacar nessa tua peça, porque você vai ter que colocar ele lá já na massa, na hora de fazer, né? Você não vai conseguir mexer isso depois, né? Então, na escolha dos agregados, você já pensa, eu quero que fique mais aparente esses daqui e tal, então vou botar tantos desse, faz ele e lixa para ver qual é o resultado. E é bem isso, você vai ter que ir fazendo com as quantidades que você acha interessante, lixando, aí você vai ver como é que ficou. Não, quero que apareça mais desse aqui, né? Menos desse aqui. Ou você lixa um pouco mais, ou você muda a quantidade de agregado que você colocou. E vai testando aí até chegar no resultado estético que você acha interessante.
O pessoal tá perguntando, o Elton perguntou se o granilite é o mesmo do terrazo. O terrazo só é uma nomenclatura que é usada mais fora do Brasil, mas é basicamente a mesma técnica, tá, Elton? Então, terrazo significa a mesma coisa que granilite. E a gente tem também, que o pessoal costuma confundir também com marmorite, que é bastante usado aqui no Brasil, né? E o marmorite já seria, tecnicamente, a utilização mais de mármore aí no processo. As pedrinhas que você colocaria, no caso, seriam exclusivamente de mármore, né? Isso. Aí a gente vai ter o marmorite. A Concretigo perguntou se a gente podia dar dicas de pedrinhas mais baratas para as peças em granilite. Então, o processo... Existem umas bem carinhas mesmo. Né? Quando a gente vai buscar essas mais diferentonas, né? Essas mais coloridas aí, como a gente estava falando, geralmente a gente vai encontrar elas aí para uma função ornamental, né? Você vai encontrar em lojinhas de aquário. Você vai encontrar... Até em loja de pet shop, porque daí o pessoal também costuma vender produtos para aquário, né? Isso, ou até mesmo lojas de... Até em garden centers, às vezes você tem umas decorativas que são para colocar por cima do vaso ali, né? Jardim. Essas lojas esotéricas também que trabalham com cristais e pedras, você encontra elas. Mas como elas têm essa função mais ornamental, né? Você vai encontrar elas já geralmente com um acabamento melhor, já para ficar mais bonita também. Algum polimento, alguma coisa desse tipo, elas ficam muito caras, né? E não, realmente pra gente, no nosso processo, essas daí não tem como a gente utilizar, porque se a gente for repassar esses valores, o granilite ele já é uma técnica mais cara por causa desse processo de lixa que demora bem mais, né? Se a gente colocar esses agregados ainda mais caros, o preço vai lá em cima, né? Acaba talvez não valendo a pena aí. A gente procurou bastante, tá? No começo a gente tinha bastante dificuldade, principalmente de achar os agregados brancos em granulometrias diferentes, a gente achava um tamanho ali, e não era nem material de construção, também era em garden center, né? Era mais caro, e foi um processo de bastante pesquisa. E constante, na verdade, porque até hoje a gente continua atrás de opções. A gente ainda não consegue pegar direto com a mineradora, por exemplo, né? Porque precisa de uma quantidade grande. Mas a gente já entrou em contato com as mineradoras, né, de descobrir quais são as que trabalham com as pedras que a gente acha mais interessante. Aliás, não entramos em contato, já descobrimos quais são, vamos entrar em contato, mas a gente já sabe que precisa de uma quantidade maior aí. A gente ainda pega então de terceiros, né? Algumas delas a gente encontra, a maioria na verdade, né? A gente encontra em materiais de construção aqui da nossa região. Mas qual é que é? Você não vai encontrar todas elas em um só. Então, às vezes, você continua indo sempre naquele material de construção que é mais perto da tua casa, ou que é o que você costuma passar pela frente, você vai estar sujeito a encontrar só aquelas que ele trabalha, né? Só o fato de você dar uma procurada em outras lojas, né? Porque cada um, às vezes, tem um fornecedor diferente, vai ter uma pedra diferente, de uma cor diferente. A gente descobriu recentemente um aqui que tem pedra rosa, pô, bem bonita, assim. Pensou? Tem umas vermelhas também. E sempre, né, nessas lojas de materiais de construção, pelo menos pela nossa experiência que a gente procura, lá é onde a gente encontra mais barato. Até porque eles pegam com maior quantidade, né? Vende bastante para construção aí. É lá onde a gente encontra mais barato. Outra opção é você procurar em garden center maior, né? Sabe aqueles garden centers que também fazem paisagismo e tal? É engraçado, amor, desculpa te cortar, mas assim, a gente mora numa cidade pequena e a gente encontra opção, então eu imagino vocês que moram em cidades grandes, sabe? A gente é aqui do sul de Santa Catarina, aqui de Criciúma, né? Uma cidade aqui do interior. Então, muito provavelmente vocês vão encontrar mais opções do que a gente até, né? Mas tem a questão da região também, né? Porque geralmente esses materiais de construção e mesmo esses garden centers, eles buscam, né, de mineradoras, né, próximas, né, da região, do estado, né? E cada estado, cada região aí vai ter um mineral diferente para ser minerado, né? Talvez com uma cor diferente, talvez com uma característica diferente. Então tem essa questão também. Às vezes realmente em umas regiões é mais difícil de encontrar algum agregado, em outra região é um pouco mais fácil. Mas de um modo geral, tá? Só nos materiais de construção e procurando aí nesses garden centers maiores que trabalham com paisagismo também, que vão ter esses agregados em grande quantidade, não só aqueles pacotinhos fechadinhos lá, que lá sai caro mesmo, né? Então você sempre tenta comprar o pessoal que vende em lata, ou senão aqueles sacos grandão, que você vai conseguir baratear bastante aí o seu custo.
Mas é busca, gente. Até hoje a gente está sempre de olho, tá? Hoje a gente não está contente ainda, a gente ainda entende que é um pouco caro, né? Principalmente os agregados brancos ali, eles são bem mais caros do que os normais ali que a gente encontra em material de construção. E a gente está sempre em busca para conseguir um preço mais interessante, assim. Mas, no geral, assim, quando a gente fala de preço, a gente vai encontrar os melhores preços em loja de material de construção. Tu pode falar pro pessoal, amor, alguns, que o pessoal tá em dúvida aqui, alguns nomes de pedriscos, nomes de agregados, assim, pro pessoal entender quando eles vão na loja de material de construção, o que eles vão buscar, né? Tá, chegar agregado lá, provavelmente os caras da construção nem sabem o que é. Pois é. Primeiro tem que definir o tamanho do agregado que você vai utilizar, né? Se você tem um vaso com uma parede maior, você vai usar, por exemplo, deixa eu ver aqui, a gente vai ter uma brita, se vocês conseguem ver aqui, ó, essas britas maiores que a gente usa nessa mesa aqui, para vocês terem uma noção, essa aqui é a brita 1, né? O pessoal conhece ela como brita 1, o tamanho dela. Então você vai encontrar ela na cor preta, provavelmente, você vai encontrar quando você for comprar o seu material de construção, e você vai encontrar ela na cor cinza também, que é a de granito, se eu não me engano, né? Acho que é. Enfim, você vai pelo tamanho primeiro, então se você quer essas maiores, vai ser a brita 1. Se você quer um tamanho um pouco menor dessa, você vai encontrar a brita 0 ou o pedrisco, aí vai depender também do mineral que você vai encontrar. E menor que isso, a gente vai trabalhar aí com o pó de pedra. Esse geralmente você vai encontrar só na cor preta, né? Eu não lembro de ter encontrado fornecedor de pó de pedra com outra cor. E você vai encontrar a areia lavada, que é a areia de rio. Essa você vai encontrar em qualquer região aí. Eu acho que no Brasil inteiro ela é a mesma cor, é do mesmo jeito. Mas é basicamente isso. Você vai se atentar aí só nos tamanhos que você acha interessante. E quando você for comprar, talvez não tenha a opção de você ver lá o depósito na hora, porque senão você vai comprar e você nem sabe que cor que é essa pedra, né? Porque tu vai pedir brita 0, da tua região pode ser a brita rosa, pode ser a brita cinza, né? Então é legal que você peça pro atendente deixar você dar uma olhada no depósito para ver qual é o agregado que ele tem lá. Porque às vezes você pediu a X, mas nem sabia que lá no lado tem a Y, que é uma cor que você acha interessante. Quando a gente vai, a gente sempre vai lá, pega e dá uma passeada pelo estoque lá do cara. A gente pede até a amostrinha. A gente pega, só um punhadinho, tio, pra eu testar aqui. A gente pega mesmo. E eles liberam, porque é só um pouquinho, né? Eles vendem isso por geralmente por metro cúbico. A gente que vai lá com as latas, né? Menores também, geralmente eles vendem em latas. Não é nada, né? E pegam em quantidades menores, mas um pouquinho para eles não vai fazer diferença. Então tem que fuçar mesmo, né? Você vai lá no material de construção, você pede para dar uma olhada no depósito dele para ver quais são os agregados, você vê as características lá, as cores que você acha interessante, os tamanhos, e traz isso para sua massa. Falando de agregado ainda, alguém comentou aqui sobre a gente usar a areia branca, né? Que a pessoa não consegue deixar a cor do vaso branquinho. A gente tem vídeo aqui no IGTV sobre isso, tá, gente? Mas a gente nem sempre fez com areia branca. A gente encontrou areia branca recentemente. Foi. Né? A gente encontrava até pedrinhas bem pequenininhas dela, mas areia a gente não encontrava. A gente começou a incorporar a areia branca agora no nosso processo. Antes disso a gente usava a areia normal. Mas como é que tu vai usar? Porque se você já fez aí, né? Se você não fez, você não deve ter percebido ainda. Mas olha só, ela tem um nível de brancura bastante alto, essa peça. Ela é bem branquinha, né? Se você pegar aquela areia de rio que você compra aí no material de construção e tocar ela direto na tua massa, tu vai ver que na hora ela já vai ficar bem amarela, assim, ela vai escurecer, porque ela tem a sujeirinha da areia, né? O pozinho da areia ali vai pigmentar essa tua massa, então você não vai conseguir fazer uma peça assim branca. Então, se você quiser usar essa areia, né? Até porque a areia, não sei se vocês conseguem ver aqui. Acho que ali vai ficar. Vai ficar difícil de ver, mas tipo aqui tem uns pontinhos que são marronzinhos aqui na nossa massa, que são da areia, né? A gente coloca eles que a gente acha bonito também, alguns pontinhos de outra cor, além do preto e do branco. Porque eu acho que dá mais naturalidade, assim, como a gente falou antes, assim, se fosse tudo muito certinho. Eu acho super charmoso ter uma ou outra com uma corzinha. É bem discretinho. Pra gente conseguir entrar com areia na massa branca, então a gente precisa lavar esse agregado antes. É lavar mesmo, gente. Você vai pegar, tocar ele na água ali, peneirar, se tiver uma peneira, ou senão só ir mexendo, tirando aquela água suja, até a água que você tá mexendo começar a sair
mais clarinha. Aí sim você vai poder botar ele aqui na sua massa branca sem interferir no nível de brancura. E ou assim... se você não se importar da sua peça ficar um pouco mais escura, mais amarelada, você pode usar ele direto assim mesmo, tá? Isso é só estético mesmo. E assim como as coisas que a gente contou pra vocês agora, existem várias... Tipo, todo o processo do granilite ele tem que ser pensado nos detalhes, né? Assim como é o vaso de concreto comum em si. Para fazer uma peça de granilite bem legal, a gente vai precisar tá atento a todos os processos, principalmente no processo de lixa, né? Que seria a parte mais importante, acredito, do granilite. Mas tudo é de começar, né? De botar a mão na massa, de fazer a tua primeira peça, de testar, de brincar. E tudo a gente foi aprimorando, gente. A gente também não nasceu sabendo fazer granilite. A gente começou de uma maneira que a gente ainda não estava contente, foi aprimorando até chegar nisso daqui. E a gente ainda quer fazer mais coisa legal ainda, né? A gente quer melhorar. Sempre melhorar. Gente, o nosso tempo aqui, ele voa, né? Então a gente já passou aqui bastante nosso tempinho. E a gente também não pode deixar de falar para vocês, fazer um convite muito legal que a gente mencionou ontem, que a gente já tem data para lançar o nosso curso. Eu vi que já teve gente perguntando do curso ali. A gente vai lançar o nosso curso no dia 28, semana que vem, quinta-feira, gente. A gente tá bem nervoso, bem ansioso, né, amor? E a gente tem que convidar vocês, porque nesse dia, para lançar o curso, a gente vai fazer um evento. Um evento online, que vai ser uma aula. A gente chamou de aula com o tema O que não te contaram sobre vasos de concreto, porque a gente quer trazer umas coisas bem legais para vocês lá nessa aula, mais legais ainda do que a gente já fala aqui no nosso dia a dia. Às 8 horas da noite a gente vai fazer essa aula, tá? Vai ser ao vivo, vai ser online gratuita, sempre quis dizer isso, né? Que chique. Muito chique. E aí, para vocês participarem, vocês precisam se inscrever. Então eu já deixei o link aqui embaixo direitinho, tá? Na descrição desse vídeo. É só clicar e se inscrever para nossa aula. Então é só clicar, fazer a inscrição, colocar o nome e o e-mail, não tem nada demais. Clica. Vocês vão receber um e-mail para confirmar, porque o e-mail precisa confirmar que o nosso endereço é seguro, enfim, questões mais técnicas. Clica para confirmar a tua inscrição. E aí tu já vai estar inscrito para nossa aula. Quando estiver mais pertinho, a gente vai mandar para vocês um link, que é por onde vocês vão acessar essa aula. A aula já vai ser incrível, né? A gente já está preparando conteúdo bem massa. Esperamos todos vocês lá. E nesse dia a gente vai contar todos os detalhes de como faz para participar do nosso curso, tá? Vai ser nesse dia, porque aí a gente reúne as informações bem direitinho em um lugar só, tira as dúvidas de vocês, né? Então, como vai funcionar, valores, como é que vão ser as aulas, o que vai ter, o que não vai ter. Fica bem tranquilo que esse dia a gente vai explicar tudo. Vai tirar todos os detalhes direitinho, tá? Vai passar tintim por tintim aí como é que a gente tá planejando fazer isso. Lá onde vocês forem cadastrar o e-mail lá também, vai ter a opção de entrar no nosso grupo do Telegram, né? Que é um outro canal que a gente vai estar em contato com vocês aí, para vocês terem certeza que que vocês não vão perder nada, né? Então tudo que a gente precisar informar vocês, a gente vai estar informando por esses dois canais aí, pelo e-mail e pelo Telegram. Para garantir, bota o Telegram lá também, para não perder nada. Isso, porque é legal, porque às vezes a pessoa não entra com muita frequência no e-mail, o Telegram te avisa ali no celular, né? Então tá na mão, fica mais fácil. Mas de qualquer maneira, precisa confirmar a inscrição no e-mail, tá, gente? Então o link tá aqui na nossa bio, ali onde fica o site, é só clicar, se inscrever. Depois que a gente terminar a nossa live, vocês já vão lá fazer a inscrição de vocês. Eu vou espiar quem é que já se inscreveu, hein? Depois eu conto quem foi a primeira pessoa que se inscreveu. E a gente vai adorar ter vocês com a gente nesse dia, tá? Vai ter uma aula e a gente também vai fazer o lançamento aí do nosso curso, tá bom? Pra gente encerrar, amor, só bem rapidinho, dá uma pincelada pra galera, assim, bem rapidinho. As dúvidas que ficarem, pode ter certeza que a gente vai ter mais oportunidade pra conversar sobre isso, tá? Não se preocupem. Mas só dá uma pincelada que a galera perguntou muito aqui de lixa. Que tipo de lixa, que tipo de material que usa pra fazer o granilite, né? Para a gente fazer esse processo mais liso aqui, a gente trabalha com lixas diamantadas, né? Vocês vão pesquisar por lixas diamantadas, vocês vão ver que vai ter um monte de tipo, uns de metal, uns que não são de metal. Então tem bastante coisa para vocês testarem lá. Alguns são de desbaste, alguns são mais para lixa. Enfim,
Tem bastante opção, mas busquem por lixas diamantadas, essas facilitam bastante aí o nosso processo. E as ferramentas vão ter que ser elétricas, né, pra gente conseguir trabalhar com usar essas lixas, né? Mas dá para adaptar algumas coisas aí também, se você tiver uma furadeira aí também, tem algumas ponteiras que você consegue adaptar para furadeira, para você já usar o que você tem em casa, para começar pelo menos a entender. Mas enfim, lixa diamantada é a mais interessante para a gente usar aqui. Tá joia, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa live e esperamos vocês no dia 28, hein? Tô de olho aqui, quem vai sair da live já vai lá se inscrever. Tá bom, gente? Qualquer dúvida é só chamar aqui no direct. Um beijo! Tchau! Até mais!